Nós, com muita alegria, nos achegamos mais uma vez para realizarmos um culto ao Senhor e para que neste culto aprendamos de Sua palavra. Meus amados, e nós temos, nestes últimos finais de semana, concentrado nossa atenção no assunto da ceia do Senhor. Nós estudamos por 2 finais de semana o assunto da ceia, não é? Como o modo como a Bíblia nos ordena que celebremos a ceia do Senhor. Porém, daqui para frente nós vamos continuar mostrando os sofrimentos de Cristo a partir da instituição da ceia. Aquilo que o Senhor Jesus representou no ato de partir o pão e dar o cálice para seus discípulos. Nós vamos ver que todos estes gestos do Senhor representavam todo o sofrimento que o Filho de Deus haveria de suportar por nossa causa. Porque ele veio para isto mesmo. Ele veio para carregar os nossos pecados e sofrer todas as terríveis consequências que os nossos pecados merecem. Por isso eu te convido hoje a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, para nós olharmos ainda para aquela quinta-feira à noite e vermos o que foi que aconteceu num jardim chamado Jardim do Getsemane. E por que o Senhor Jesus foi tomado de pavor e horror num jardim? Pois se o próprio termo jardim expressa nos seres humanos um sentimento de paz, de tranquilidade, de serenidade, por que Jesus num jardim foi tomado de pavor e começou a se angustiar? Nós vamos entender ao lermos Marcos capítulo 14, versículo 32. Pois está escrito assim: Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e então começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E voltando aos discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando-se outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. E ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: Ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai se aproxima. Amém. Meus amados, feche seus olhos. Convido você a orar comigo, onde você estiver, na sua casa. Os irmãos que estão aqui presentes, feche seus olhos e ore ao Senhor diante de tão solenes palavras. Nosso bendito e amado Pai, ao Senhor nós rendemos a nossa adoração, o nosso louvor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que servimos, aquele que adoramos, aquele que amamos, aquele que tememos. Senhor, Tu és Deus, o único e verdadeiro, todo-poderoso Senhor, aquele
que até mesmo os anjos do céu todos se dobram diante de ti, que a natureza se dobra à tua vontade. Senhor, e nós também, meu Deus, vivemos porque desejamos viver uma vida agradável aos teus olhos, ó Senhor nosso Deus. E para isso pedimos a tua graça, Senhor, porque nós somos todo pecado, todo injustiça. Senhor, queremos fazer o bem, mas muitas vezes não conseguimos. O desejo está em nós, mas não o realizar, porque tudo isso vem do Senhor. Por isso estamos aqui, meu Deus, para aprender da tua palavra, suplicando que a tua graça esteja sobre nós, venha sobre nós, que o teu Espírito Santo opere em cada coração aqui presente e nos irmãos que nos assistem, Senhor, nos estados mais distantes deste país. E que todos nós possamos compreender, meu Deus, os sofrimentos, as angústias, as tristezas que se abateram sobre o teu santo Filho, lá naquele jardim no Getsemane. Senhor, que o teu Espírito nos guie nesta verdade e que possamos relembrar das coisas que aconteceram naquela noite. Oramos, rogamos tua graça, pedimos teu auxílio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o tema do nosso estudo de hoje é Afasta de mim este cálice. E nós, como introdução, gostaríamos de relembrar os irmãos que o nosso Senhor Jesus, que fora aquele que proferiu esta oração, em sua natureza divina, ele era infinitamente isento ou acima de todo tipo de sofrimento. Porque o Senhor Jesus, em sua natureza divina, ele é Deus sobre todos, bendito e eternamente. Mas quando o Senhor Jesus se tornou homem, quando o Verbo se fez carne, quando o Filho de Deus encarnou, quando o Filho de Deus nasceu do ventre de Maria, ele então desceu até a nossa natureza e se tornou capaz de sofrer. E esta foi a missão, a obra que Jesus veio fazer aqui neste mundo. Jesus veio aqui sofrer. Foi para isso que Jesus nasceu. Foi para isso que Jesus morreu. Toda a vida de Jesus foi pautada no sofrimento. Para aqueles que conhecem melhor a vida, a história do Senhor Jesus, podem perceber que desde o seu nascimento há sofrimento. Quando ele nasce, ele já é rejeitado pelas pessoas da cidade de Belém. A estalagem se mantém de portas fechadas para ele. E o lugar que os homens dão ao Filho de Deus, que acabara de nascer neste mundo, foi uma manjedoura, um curral de vacas. Jesus nasceu sofrendo. Foi para isso que ele nasceu. Da infância à vida adulta até a cruz do Calvário, foi tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele veio sofrer. Mas ele não veio sofrer por causa de alguma necessidade dele, ou não veio sofrer por causa de algo que ele fez. Ele veio sofrer por causa dos pecados de outros. E que graças a Deus eu creio que eu sou um destes, pelas quais Cristo veio sofrer. E se você tem fé em Jesus, você também crê assim. Que você é o culpado pela manjedoura, o culpado pelos sofrimentos de Jesus, o culpado pelos tormentos que o Senhor Jesus sofrer lá naquela cruz. Não é? Porém, nós notamos, irmãos, que da última noite da vida do Senhor Jesus aqui neste mundo, seus sofrimentos se intensificam.
e se intensificam muito, e muito além até mesmo da capacidade humana de entender o que é sofrimento. Por isso que é muito importante nós relembrarmos o que aconteceu no jardim do Getsemane. Nós lembrarmos que Jesus havia acabado de instituir a ceia do Senhor, de partir o pão, prefigurando a sua própria morte. Jesus havia dado o cálice de vinho para os discípulos tomarem. Este cálice é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então Jesus havia acabado de dar um cálice para os discípulos, um cálice de vinho. E então a palavra de Deus diz que Jesus e os discípulos, eles cantam um hino, e depois eles saem do cenáculo onde eles comeram a Páscoa e depois a ceia. Eles cantam um hino e então eles vão para o Monte das Oliveiras. Está em Marcos 14, 26. Mas a palavra diz que enquanto eles caminham para o Monte das Oliveiras, eles vão conversando sobre alguma coisa. E Jesus, então, nesse trajeto do cenáculo ao Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus avisa a todos os seus discípulos que naquela mesma noite, todos eles iriam abandonar o Senhor Jesus. E ali Pedro disse que ele nunca iria abandonar o Senhor Jesus e que ele estaria pronto até mesmo a morrer ao lado de Cristo. Porém, o Senhor diz para ele que antes que o galo naquela noite ainda cante 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes. Essa conversa, este aviso solene do Senhor aos discípulos aconteceu no trajeto entre o cenáculo e o Getsemane. Mas então, no verso 32, nós vemos que Marcos diz assim: então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e então começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Veja que o Senhor os leva ao Getsemane. E por que Jesus sai do cenáculo e vai ao Getsemane? Porque a Bíblia diz, lá em Lucas 22, 39, que era o costume do Senhor Jesus ir a este lugar à noite. Jesus, de modo costumeiro, ia até o Getsemane com os seus discípulos para orar, ou para se reunir com eles. Então era costume eles, à noite, irem ao Getsemane. Porém, o Senhor Jesus sabia que Judas havia de traí-lo. E Jesus também sabia que Judas sabia que ele ia ao Getsemane. Então Jesus não estava indo ao jardim do Getsemane para se esconder, como algumas pessoas podem até pensar. Jesus estava indo a um lugar onde ele sabia que todos poderiam encontrá-lo. Jesus vai ao Getsemane em primeiro lugar por isso. Até mesmo Judas, o traidor, sabia onde exatamente Jesus estaria naquela noite. Porém, o Senhor Jesus chama os discípulos e diz a eles assim: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Jesus disse, haviam 11 discípulos. Jesus diz a eles: assentem-se aqui, fiquem aqui, enquanto eu vou ali em particular orar. Só que Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. Ele pega 3 dos discípulos e leva junto com ele. Por que o Senhor Jesus faz isso? E algumas vezes no Evangelho, nós vemos Jesus tomando Pedro, Tiago e João e levando ele consigo para um lugar em particular. Qual era a razão disso? A ideia é que Pedro, Tiago e João eram aqueles amigos de oração.
eram aqueles que mais oravam. E quando se precisa de auxílio, não é exatamente isso que a gente faz. A gente não procura exatamente aquelas pessoas de oração e diz: olha, vem cá, me ajuda em oração. Eu estou aflito e angustiado, me ajude em oração. Então o Senhor Jesus, ele estava agindo como nós agimos. O Senhor chama Pedro, Tiago e João, e o que o Senhor faz? O Senhor abre o coração para Pedro, Tiago e João. O Senhor diz para eles assim: eu estou muito aflito e angustiado. Não é? E ele disse que a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. O Senhor Jesus está dizendo a Pedro, Tiago e João assim: vocês precisam me auxiliar agora. Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso de amparo. Me ajudem em oração, eu preciso que vocês orem por mim. Nós viemos aqui para orar. Mas nós notamos um ponto muito interessante nessa fala do Senhor. Porque em momento algum de toda a vida do Senhor Jesus, em momento algum nós vemos o Senhor aflito e angustiado. Nós sempre vemos o Senhor sereno e calmo. O Senhor Jesus sempre esteve sereno e calmo. Mesmo quando perseguido, mesmo quando tentaram levar ele sobre um despenhadeiro e jogá-lo de lá, ele sempre se manteve calmo. Quando o vento e o mar estava ameaçando afundar o barco em que ele e os discípulos estavam, Jesus estava calmo, os discípulos aflitos. Porém, aqui no Getsemane, estranhamente, irmãos, o Senhor está tomado de pavor e angústia. E isso é estranho, não é? É muito estranho, e a palavra de Deus nos quer mostrar algo. Ao mostrar que o Senhor Jesus, ele estava sob este estado de tamanha perturbação. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, que Deus Pai, que Deus Espírito Santo, desde antes da fundação do mundo, eles sempre gozavam da mais íntima, perfeita, pura e ininterrupta comunhão e paz. As três pessoas da Trindade sempre, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, sempre gozaram de comunhão, paz, pura e perfeita. Porém, quando o Senhor Jesus entra no jardim, parece que isso muda. Parece que a paz o abandona. A calma dele se transforma em agonia. Se você se lembra, no findar da ceia, ele canta um hino. Aqui no jardim não há hinos. Aqui no jardim, estranhamente, se você pudesse ouvir o que estava acontecendo naquela noite, você ia ouvir gritos, clamor, orações altas. Uma voz desesperada, aflita, angustiada. E se você pudesse ver o Senhor orando, ele estava com o rosto no chão, com o seu rosto em terra, e o seu suor, ele transpirava ao orar. E a palavra de Deus nos diz que o suor do Senhor se tornou como grandes gotas de sangue. Meus irmãos, no jardim do Getsemane, é estranhamente descrito um quadro de tão extremo sofrimento que palavras humanas não conseguem descrever. Não é possível descrever o horror que o Senhor Jesus sentia aqui no Getsemane. Tanto que ele chegou para Pedro, Tiago e João e falou: me ajudem. Permaneçam em oração aqui, vamos orar. E um quadro de angústia e perturbação, como nós vemos aqui no Getsemane, não se vê em nenhum outro lugar na Bíblia. Apenas aqui neste jardim nós vemos estes sofrimentos. Porém, espera um pouquinho.
Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Os sofrimentos do Senhor Jesus não haviam começado ainda. Judas não havia chegado ainda com soldados e prendido o Senhor. Os soldados romanos não estavam espancando o Senhor Jesus ainda. Eles não haviam ainda cravejado a cabeça dele com coroa de espinho. Eles não haviam humilhado ele publicamente na frente dos judeus. Nenhum destes cruéis flagelos e espancamentos físicos, emocionais e morais haviam chegado ainda sobre o Senhor Jesus. E também é importante dizer que desde que o Senhor Jesus era criança, ele sabia que tipo de morte ele ia morrer. Ele sabia qual seria a morte dolorosa, humilhante, que ele iria ter que suportar. E também é importante dizer isso para que você entenda o que esses sofrimentos no Senhor Getsemane significam. Por muitas vezes, o Senhor Jesus falou aos discípulos muito calmamente sobre os flagelos que ele suportaria no Calvário. Muitas vezes no Evangelho você encontra o Senhor Jesus informando os discípulos que ele iria para Jerusalém, que ele seria preso e que os homens o iriam torturar e iriam crucificá-lo e ele seria morto e ressuscitaria o terceiro dia. E ele dizia isso com muita calma, com muita serenidade. Mas aqui no jardim do Getsemane, nada disso havia acontecido ainda. Ele havia acabado de celebrar a ceia, havia acabado de avisar os discípulos que eles iriam se dispersar. Mas quando ele entra no jardim, ele chama 3 discípulos para orar. E diz que a alma dele estava tão triste, havia uma tristeza tão grande dentro do coração do Senhor, que ele diz que ele estava a ponto de morrer. Por isso ele diz, no final do verso 34, aos 3 discípulos: vocês fiquem aqui, vigiem comigo, orem comigo. E qual era a razão, meus irmãos, de tamanha perturbação, de tamanho sofrimento, de tamanha angústia? Vamos ler o verso 35 para entender um pouco mais. E diz: e adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse que passar por aquela hora. Veja que o Senhor, ele se afasta dos 3 discípulos, ele se adianta um pouco. Nas versões mais antigas diz assim que ele vai a distância de um tiro de pedra, que ele vai a uma pequena distância. E ali o Senhor Jesus se prostra com o rosto em terra e ele começa a orar. E a oração dele é para que, se possível fosse, ele não tivesse que passar por aquela hora. Veja, a hora havia chegado. Escuta, aqui já era a hora. Judas já estava vindo. Haviam minutos entre o que Jesus Cristo fez no Getsemane e a chegada de Judas e dos soldados para prendê-lo. A hora havia chegado. E o Senhor Jesus diz, ele ora para que, se possível, não tivesse que passar por aquela hora. O Salvador, o nosso bendito Senhor, ele estava sob a iminência de enfrentar tudo que estava profetizado a respeito da sua morte na cruz. Jesus estava a minutos de começar tudo o que a palavra de Deus prescrevia que ele deveria ter que suportar. Porém, na cruz, meu amado, há um elemento, há algo na cruz que vai muito além dos extremos tormentos físicos, emocionais, morais e espirituais.
Há na cruz algo que vai além da compreensão humana nesta vida aqui. Há algo que perturbou o Senhor aqui, que nós não conseguimos entender ainda muito claramente, porque nós ainda estamos vivos debaixo desse céu azul e nós então não compreendemos que tormentos seriam piores do que tormentos na carne, no corpo, na mente e nas emoções. Porém, o Senhor Jesus estava a minutos de enfrentar algo que homem algum enfrentou ainda. Ninguém enfrentou o que Jesus enfrentou na cruz ainda. O que Jesus pediu que, se possível, afastasse dele aquela hora. Jesus está falando sobre algo que vai muito além da dor, vai muito além da vergonha, muito além da própria morte física. Muito além. Algo pior que chicotes, espinhos e pregos. Ou melhor, né? Como disse Tim Keller, chicotes, espinhos e pregos pareciam picadas de pulgas em comparação com aquilo que fez o coração de Jesus estremecer aqui. Nosso Salvador, ele entra no jardim e ele é sufocado pelo sopro daquilo que ele iria enfrentar na cruz. Mas então cabe-nos uma pergunta muito importante. O que pode ser assim tão terrível, a ponto de fazer o coração do Filho de Deus derreter? O que pode causar pavor e angústia em Jesus? O que é que pode fazer com que o Senhor Jesus dissesse que a alma dele estava tão triste que ele estava a ponto de morrer? Meus irmãos, há um elemento tenebroso que compunha o sacrifício de Cristo e que está no centro da oração que ele faz 3 vezes. Por isso, no verso 33, ele ora assim. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Meus irmãos, esse é o tema do nosso culto. Afasta de mim este cálice. Este cálice é o elemento mais terrível que um ser humano jamais suportou, além do Senhor Jesus. Mas para entendermos a súplica do Senhor Jesus, a oração de Jesus, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Para entendermos esta oração, para entendermos o que o Senhor Jesus está pedindo, nós precisamos entender o que é o cálice. Nós precisamos saber o que este cálice representa. Às vezes na Bíblia, cálice simboliza a bênção da salvação. Por isso que no Salmo 116, 13, Davi diz: tomarei do cálice da salvação. Então o cálice às vezes na Bíblia tem essa conotação. A conotação do cálice da salvação. Porém, no entanto, em outras passagens da Escritura, cálice é usado num sentido muito ruim. Não é, por exemplo, no Salmos 11, 6, na versão Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim. Preste atenção, porque ela também fala de cálice. Então a Bíblia fala de cálice com 2 conotações diferentes. Há momentos que a Bíblia fala do cálice no sentido da bênção da salvação. Há momentos que a Bíblia fala do cálice no sentido da ira de Deus sobre os ímpios. Lá em Salmos 11, verso 6, diz assim:
Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Isto será a porção do seu cálice. Salmos 11:6 diz que os ímpios têm um cálice a tomar também. Os salvos tomam um cálice, mas os perdidos também têm um cálice a tomar. Salmos 11, versículo 6, na versão Almeida Revista Corrigida. E nas escrituras hebraicas, o cálice é uma metáfora para a ira de Deus contra o pecado da humanidade. Ok? Eu quero fazer você olhar para um outro texto agora, que fala também do cálice, nesse sentido negativo, nesse sentido ruim, que a Bíblia, que a Escritura coloca a respeito do cálice. E aí você vai saber por que o Senhor estava tomado de pavor e angústia no Getsemane. Salmo 75:8. Está escrito assim: na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Veja, escuta. Na mão do Senhor há um cálice. Um cálice cheio de vinho espumante. Quer dizer, um cálice cheio de vinho que ferve. Vinho espumante é como se aquele componente que estivesse dentro daquele cálice fervesse. A ideia aqui, do salmista, no Salmo 75:8, é que a ira de Deus ferve contra todo o pecado do homem. Quando o homem peca, a ira de Deus ferve contra ele. Você entende isso? Você vive num mundo que as pessoas estão pecando todo dia. As pessoas pecam de manhã, pecam de tarde e pecam de noite. E parece que não vai acontecer nada. Parece que Deus nunca fará nada. Parece que o pecado compensa. Parece que o pecado vai ficar por isso mesmo. Porém, a Bíblia diz que na mão do Senhor há um cálice que está fervendo. Os homens pecam e aquele cálice ferve. Até o momento em que Deus o derrama. E todos os ímpios, então, têm que tomar desse cálice até a última gota. Foi a visão deste cálice que derreteu o coração do Senhor Jesus no Getsemane. Jesus não transpirou sangue com medo dos soldados. Jesus não transpirou sangue com medo de espinhos. Embora tudo isso fossem tormentos terríveis infligidos sobre o corpo de um homem que sangra e sente dor. Mas o que realmente fez a alma do Senhor ficar triste a ponto de morrer foi esse cálice cheio de vinho que ferve. Meus irmãos, quando os homens quebram as leis dos homens, as consequências vêm na hora. Pessoa assaltar um banco, a polícia chega na hora. O juiz já leva para a cadeia, dali a pouco o juiz já chama, e dali a pouco já vai para a penitenciária. Quebrou a lei dos homens, a consequência vem na hora. Se você quebrar as leis da física, as consequências vêm na hora. Enfia o dedo na tomada, você recebe a consequência no exato momento que você quebra a lei da física. No entanto, quando os homens quebram a lei de Deus, as consequências nem sempre são imediatas. Meus irmãos, os homens quebram a lei de Deus. E o homem continua caminhando aqui, pensando que nada vai acontecer. Mas por quê? Por causa da ignorância do Salmo 75. Porque naquele salmo está escrito que quando o homem peca, o cálice na mão de Deus ferve.
a ira de Deus, ela ferve. E então haverá a hora, o momento certo, oportuno, de acordo com a paciência e com a misericórdia de Deus, em que se o homem não se arrepender, em que se o homem não se voltar para Deus e não se esconder debaixo do sangue do Cordeiro, Deus derramará daquele cálice e obrigará o ímpio a tomá-lo até o fim. Meus irmãos, o Espírito Santo está nos alertando sobre algo tão terrível. E algo que está destinado a todos os ímpios, incrédulos e não arrependidos. Se você que me ouve aqui ou pelo YouTube, você ainda é um incrédulo, você ainda vive em seus pecados, tome cuidado. Porque quando o homem peca, a ira de Deus ferve contra ele. E isto é algo que a nossa capacidade humana de compreender falha, mas nós podemos ter uma noção de quão terrível é isso. Ao ler que o Senhor Jesus ficou tomado de pavor e entristecido a ponto de morrer. Então entenda que Jesus não suou sangue por causa do que os homens fariam com ele. Jesus não suou sangue com medo dos soldados romanos, ou de Pilatos, ou de Caifás. Jesus não suou sangue por causa dos açoites. Jesus não disse: a minha alma está a ponto de morrer enquanto estava sendo açoitado, embora os açoites tivessem sido algo extremamente brutal. Mas Jesus não suou sangue e Jesus não disse: a minha alma está a ponto de morrer quando ele estava sendo açoitado. Sabe como ele se comportou quando ele estava sendo açoitado? Ele permaneceu no mais absoluto silêncio. Não se ouviu um ai, não se ouviu nada. Cristo suportou tudo em silêncio, como cordeiro mudo levado ao matadouro. Mas quanto ao cálice, não. Quanto ao cálice, ele diz: a minha alma está triste a ponto de morrer. Por isso ele ora: afasta de mim este cálice. Meus irmãos, essa não foi a primeira vez que o Senhor Jesus tinha esse cálice em mente. Na verdade, durante toda a vida do Senhor, ele tinha uma percepção desse cálice. Ele sabia que haveria um cálice que ele haveria de tomar. Porém, o que parece é que no jardim, Deus deu ao Senhor uma percepção extraordinária do cálice. O Senhor deu um senso da ira que seria derramada sobre ele, dos incríveis sofrimentos que aquele cálice traria ao próprio Senhor Jesus enquanto crucificado. Meus irmãos, e essa percepção desse sofrimento do cálice, da ira de Deus, foi algo tão terrível que Jesus em sua natureza humana quase sucumbiu. Se entende? Jesus, mesmo sendo Deus, em sua natureza humana, diante da percepção do cálice que ele iria ter que tomar, de tão terrível que é isso, Jesus quase sucumbiu. Por isso ele ora: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim este cálice, Senhor. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Meus irmãos, nosso Senhor, ele ora desesperadamente, suplicando ao Pai, aquele que tudo pode, para que afastasse dele, não os judeus que o odiavam, não os soldados que estavam prontos para massacrá-lo, não a multidão que exigia a morte dele. Jesus não ora: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim os chicotes, os espinhos e os pregos. Não. Jesus não disse: Pai, afasta de mim a morte. Não. O Senhor Jesus suplica ao Pai: afasta de mim o cálice.
Quando ele teve essa percepção do cálice, o coração de Jesus derreteu. É por isso que lá no Salmo 22, inclusive cantamos o hino do Salmo 22, diz lá que o coração do Messias iria derreter. Derreteria diante da visão do cálice da ira de Deus. Meus irmãos, e diante destas palavras, do verso 36, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Fica evidente que aconteceram naquela cruz, há 2000 anos atrás, coisas que vão muito além da tua e da minha compreensão. O pecado, meu amado, vai muito além daquilo que você compreende. Por isso, cuidado com o pecado. Foge do pecado. O pecado faz o cálice da mão de Deus ferver. Mas se nós olharmos ainda mais de perto essa oração do Senhor Jesus, nós vamos perceber que nosso Senhor, mesmo consciente do extremo horror que ele precisaria suportar, o que é que o Senhor Jesus faz por nós? Olhe mais de perto essa oração. Ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Veja que o Senhor Jesus suplica ao Pai que forneça outro meio de salvar o seu povo, sem que o Senhor Jesus precisasse beber do cálice. Por isso que ele diz: afasta de mim este cálice. Todavia não seja feito do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. Senhor, se há outro modo de salvar o meu povo, se há outro modo de salvar aqueles que crerão no meu nome, que o Senhor mostre então qual é este outro modo. Veja, irmãos, um detalhe muito importante sobre Cristo que fará você amá-lo profundamente. Escuta o que você vai ouvir agora. O Senhor Jesus, nosso fiel Salvador, jamais quis nos abandonar à nossa própria sorte. O Senhor Jesus, ele jamais considerou a possibilidade de fugir da cruz e do cálice e nos abandonar. Ele pede ao Pai que tudo pode, um outro meio de nos salvar, se é que esse outro meio existisse. Porque o Pai tudo pode. Mas, irmãos, nosso amado Mestre, mesmo sentindo a maior dor que alguém já sentiu na história humana, ele não nos abandona. Ele continua firme em seu propósito de salvar o seu povo. Por isso que ele se curva diante de Deus e diz assim: não seja feito como eu quero, seja feito como o Senhor quer. Não seja feito do jeito que eu quero, Senhor. Do jeito que eu quero é sem o cálice. O cálice é terrível demais. Mas, Senhor, seja feito não assim, mas do jeito que o Senhor quer. Senhor, como que o povo vai ser salvo? Como que os pecadores serão salvos do cálice, Senhor? Então, o Senhor Jesus, num gesto de extrema humildade, simplesmente confia ao Pai, independente do que ele iria ter que enfrentar daquele momento em diante. E ao agir desta forma, o Senhor Jesus, ele se coloca como alguém totalmente obediente à vontade de Deus. Ele ora: afasta de mim este cálice. Todavia, Senhor, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui no Evangelho de Marcos, quando nós olhamos para essa narrativa, há um detalhe que está num texto paralelo, lá em Lucas 22, 43, se puder projetar, por favor, faça isso, que mostra que há uma resposta para a oração do Senhor. Lucas 22, 43 diz que apareceu um anjo do céu que confortava o Senhor. Veja, Jesus ora: afasta de mim este cálice, Pai.
O Pai não responde à oração com palavras. O céu permanece mudo, porém Deus envia um anjo do céu para quê? O que esse anjo veio fazer? Na minha versão aqui diz que esse anjo veio encorajar o Senhor Jesus. Veja, como homem, Cristo estava sobre um estado de tão terrível angústia, que ele precisava de ajuda. Ele precisava da ajuda de um anjo para sustentar o seu corpo, que já estava desgastado pelo sofrimento e pelo cansaço. E este anjo foi a resposta de Deus à oração dele. Veja quão terrível este cálice, irmãos. Se o próprio Filho de Deus, que enfrentou o diabo e os demônios, quase sucumbiu ao ver esse cálice ao alcance da mão dele. Pense se você morrer sem Cristo. E você vai ter que passar a eternidade tomando deste cálice horrível. Deus envia um anjo para encorajar o Senhor, para ajudá-lo. Não é? Deus não afastou o cálice, porém Deus forneceu uma ajuda do céu para que Cristo pudesse suportar o indescritível peso dos nossos pecados. Mas veja então que as orações do Senhor aumentam em intensidade. Lá em Lucas também nós vemos, é uma continuação do que acontece no Getsemane, que Marcos também não nos mostra. Marcos nos mostra algumas coisas importantes e Lucas outra. Esse outro ponto está lá em Lucas 22:44, que diz que cheio de angústia o Senhor orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22:44. Veja a angústia, veja o quão intensas eram as agonias do Filho de Deus ali no Getsemane, ali no jardim. Lembre-se que era naquela mesma noite da Páscoa, na mesma noite que Jesus instituiu a ceia. Tudo estava acontecendo naquela mesma noite, e há eventos que vão acontecer depois ainda, mas ainda naquela mesma noite, e vários outros eventos naquela mesma noite. Mas entenda, Jesus aqui, cheio de angústia, menciona Lucas. Jesus orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Irmãos, este tipo de suor sangrento, como é chamado, ele ocorre com as pessoas. Ele ocorre com o ser humano. Isso é prova de que aquele que estava lá no Getsemane era um homem, como eu e como você, que suava e sangrava. Só que essa condição ocorre sob estresse físico e psicológico extremos. Uma pessoa, quando ela está sob uma condição extrema, ela pode suar sangue. Então isso significa que Cristo estava transpassado de angústia e suava grandes gotas de sangue enquanto ele orava. E qual era a razão, irmão? Por qual motivo, irmão? Ele estava com medo de Pilatos? Ele estava com medo de Caifás? Ele estava com medo dos soldados? Ele estava com medo dos pregos? Não. Ele estava cheio de angústia, porque ele iria ter que tomar um cálice. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Para que você não venha ter que tomar esse cálice. Seja um crente verdadeiro, um seguidor verdadeiro de Cristo. Vamos continuar, verso 37. Jesus, voltando aos discípulos, achou-os como? Como é que estavam? Dormindo. E disse a Pedro, Simão, estás dormindo? Não pudestes vigiar nem uma hora? Veja só. Os homens a quem o Senhor Jesus havia chamado, os 3 amigos de oração que Jesus havia chamado para auxiliá-lo diante daquele momento de extremo sofrimento, o que estavam fazendo? Dormindo.
Mas a Bíblia nos deixa claro que eles não estavam dormindo por indiferença aos sofrimentos do amigo, não. A Bíblia diz, lá em Lucas 22:45, que eles dormiram de tristeza. E aqui no verso 40 diz que eles dormiram porque os olhos deles estavam pesados, de sofrimento, eles estavam sofrendo, eles estavam compartilhando dos sofrimentos de Cristo. Mas aqui é para nos mostrar um ponto importante, irmãos, a respeito da natureza humana. Veja, o Senhor Jesus passou 3 anos e meio preparando estes homens para essa hora. O Senhor Jesus preparou estes homens espiritualmente, preparou esses homens mentalmente para as coisas que haveriam de acontecer ali, naqueles dias, naquela noite e no dia seguinte. A natureza humana deles estava pronta. Mas o que é que o Senhor Jesus diz? Que a carne é fraca. Quer dizer o seguinte, preste atenção. Nossas melhores, mais nobres e mais fortes decisões não são nada se nós não recebermos ajuda lá do alto. Você pode estar convicto, como Pedro estava convicto aqui pouco antes, dizendo que se necessário fosse, ele morreria por Cristo. E naquela mesma noite negou o Senhor 3 vezes, porque ele não recebeu a ajuda do alto para fazer isso. Então nunca se julgue um crentão forte, um crentão maduro, um crentão, nunca se julgue mais do que você é. Porque se você está de pé por mais um dia, é porque você recebeu ajuda do alto. Se você não está no lamaçal do pecado, envergonhando você e sua família, só tem um motivo para isso, não é porque você é melhor do que o outro, não. Porque você recebeu ajuda do alto. Estes homens estavam dispostos a orar pelo Senhor e estar ali para ajudá-lo. Mas eles não receberam ajuda de cima para isso. E por isso, desfaleceram e dormiram. Então, o Senhor Jesus, o que ele faz? O Senhor Jesus orienta, diz no verso 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, eles estavam prontos. O espírito estava pronto. Espiritualmente eles estavam prontos. Mentalmente eles estavam prontos para o que der e vier. Mas a carne é fraca. A carne retrocede diante do sofrimento. A carne tem essa tendência de retroceder diante de uma arena, diante de um leão, diante de uma fogueira, diante de um bando de soldados. A carne tem essa tendência de retroceder. O homem só permanece se ele receber ajuda de cima. Então todos os mártires, todas as pessoas que morreram pela causa de Cristo ao longo dos séculos, só morreram porque receberam ajuda de cima. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, nos versos 39 e 40, se retira de novo. É dito assim. Então ele se retirou de novo, proferindo as mesmas palavras. Quais palavras? Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E o verso 40 nos informa que ele volta outra vez onde os discípulos estavam. O que os discípulos estavam fazendo? Dormindo de novo. Por quê? Porque seus olhos estavam pesados e eles nem sequer sabiam o que responder para o Senhor. Entenda. Por que Jesus orou 3 vezes? Por que Jesus não orou uma vez só? Orou 2 vezes. Por que 3 vezes? E por que ele repetiu as mesmas palavras 3 vezes? Meus irmãos, na Bíblia, essa repetição, essa tríplice repetição da mesma oração, ela implica em caráter de urgência. Senhor, nosso Deus e Pai, isso é urgente. Isso está sendo nos ensinado na Bíblia, pelo próprio Senhor Jesus. É por isso que ele vai 3 vezes. Lá em 2 Coríntios 12:8, o apóstolo Paulo também orou 3 vezes. Porque ia um mensageiro de Satanás, e Paulo orou 3 vezes para que esse mensageiro de Satanás se desviasse dele.
Mas Paulo recebeu uma resposta do alto. Vocês lembram qual foi a resposta? A resposta foi: a minha graça te basta. Ou seja, veio uma resposta do céu para a angústia de Paulo. Paulo orou intensamente por 3 vezes, suplicou com urgência: Senhor, tem misericórdia de mim, muda essa situação. O Senhor não mudou a situação, mas o Senhor deu uma resposta para Paulo. O Senhor disse: a minha graça te basta. Mas voltando para o Getsemane, nós vamos ver que o Salvador, tomado de agonia e pavor, também orou 3 vezes. Mas para ele não houve nenhuma resposta do céu. A resposta dele, para ele, foi o anjo do céu que veio encorajá-lo para que ele seguisse firme até o fim da obra que ele veio realizar. Se entenderam? Então a resposta da oração do Senhor Jesus não foi uma resposta direta de Deus para ele, mas foi o enviar de um anjo para encorajá-lo e ajudá-lo a prosseguir na realização da obra que ele veio fazer. E qual é essa realização dessa obra? Ele veio tomar um cálice. Certo? Aqui eu quero fazer uma aplicação, antes da gente prosseguir. É importante a gente fazer uma aplicação disso aqui. Nós também oramos a Deus por motivos urgentes. Não oramos? E muitas das vezes não recebemos de Deus uma resposta. Mas uma coisa você pode ter certeza: se você não recebeu a resposta, você recebeu a graça de Deus para te ajudar a suportar essa aflição. Muitas vezes você vai orar a Deus e Ele não vai mudar a circunstância, mas Ele vai enviar do alto ajuda para te fortalecer, para que você vá até o fim. Amém? Entenderam isso? Porque foi a resposta de Deus para o Senhor Jesus aqui no Getsemane. Deus não afastou o cálice, porém forneceu ajuda do alto para que seu filho completasse a obra que ele veio realizar. Mas então chega o Senhor Jesus, no verso 41, e ao voltar pela 3ª vez, ele disse: ainda dormis e descansais? Chega de dormir, gente. Chegou a hora. Chegou a hora. Pega essa palavrinha aí, chegou a hora. Lembre-se que na oração inicial, lá no verso 35, a primeira oração que o Senhor Jesus Cristo faz é para que, se fosse possível, Deus passasse dele aquela hora, que ele não enfrentasse aquela hora. Você entendeu? Depois da batalha que ocorreu no jardim do Getsemane, depois da guerra que aconteceu ali, o Senhor Jesus disse: chegou a hora, que vem agora. Estou pronto. Pode vir. Estou preparado. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Quem é que está entregando o Filho do Homem nas mãos dos pecadores? O próprio Deus. É o Senhor Deus. É o próprio Pai que está entregando o seu Filho na mão dos pecadores. Chegou a hora, irmãos, da cruz. Chegou a hora da traição de Judas com beijo. Chegou a hora de ir para a casa de Anás, de ir para a casa de Caifás. Chegou a hora dos açoites. Chegou a hora da coroa de espinhos. Chegou a hora do cálice, irmãos. Porém, depois de orar 3 vezes, ser encorajado, Jesus diz: basta, chegou a hora. A hora chegou. Vamos, porque o traidor, ele se aproxima. Meus amados, um detalhe importante para o nosso encerramento, para que você compreenda com clareza o que aconteceu aqui, é que tudo aconteceu à noite e aconteceu num jardim. Curiosamente, uma guerra é travada num jardim. Foi num jardim que Cristo foi pensado.
Por isso que o lugar é Getsêmani, lugar da prensa de óleo. Foi num jardim que Jesus foi prensado como em nenhum outro lugar. Foi num jardim que Jesus entrou em agonia e pavor. Na cruz ele não demonstra essa agonia e esse pavor. É no jardim que Jesus é prensado. É essa tristeza, essa expectativa de beber o cálice. E por que foi num jardim? Meus irmãos, porque foi num jardim que o homem pecou pela primeira vez. Foi no jardim do Éden que o primeiro Adão pecou como? Ao invés de fazer a vontade de Deus, Adão fez a vontade dele. E o que aconteceu? Queda, maldição, desgraça, morte, inferno, cálice para a humanidade inteira. Porém agora, num novo jardim, um homem perfeito que veio carregar os pecados de outros, ele não tenta fugir das consequências. Lá no jardim do Éden, quando o homem teve que encarar as consequências do que fez, Adão fugiu. O segundo Adão não. O segundo Adão se prostrou, com o rosto em terra, e suplicando a Deus, afasta de mim este cálice. Meus irmãos, esta oração do Senhor Jesus a Deus Pai, que é aquele que tudo pode, foi uma súplica. Espera, escuta isso aqui. Para que, se houvesse outro modo de te salvar, sem que Cristo tivesse tomado o cálice, Deus lhe mostrasse. Porém, como o céu se manteve em silêncio, e o anjo veio para encorajar o Senhor Jesus, o que ele faz? Ele se rende à vontade do Pai. Ele encara as consequências do pecado, não dele, mas de todo o povo que ele veio salvar. E Jesus, então, ele entende que não existe outro modo de salvar o seu povo, senão marchando para a cruz, para tomar do cálice, sacrificando-se a si mesmo e tomando o cálice da ira de Deus até a última gota. Por isso, irmãos, toda glória ao Cordeiro que foi morto. Toda glória ao Cordeiro que foi morto. Quando nós ceamos e partimos o pão, aquele pão prefigura os sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos do Getsêmani. Os sofrimentos da prisão. Os sofrimentos na casa de Caifás. Os sofrimentos na casa de Anás. Os sofrimentos no sinédrio. Os sofrimentos do pretório. Os sofrimentos na mão dos soldados. O sofrimento dos chicotes e açoites, os sofrimentos da via dolorosa, os sofrimentos de ter que carregar a cruz, os sofrimentos de Cristo subir ao Calvário, os sofrimentos de Cristo ter seu corpo despido, os sofrimentos dele ter seus pés e mãos cravados na cruz, o sofrimento dele ter aquela cruz levantada e entrar no estado de extrema agonia, os sofrimentos dele beber o cálice da ira de Deus, por todas as horas que ele permaneceu pendurado naquela cruz, e por fim ele morre com a finalidade única e exclusiva de te salvar. Ele fez isso por amor de nós. Ele fez isso por misericórdia de nós. Ele fez isso, irmãos, para que nós escapássemos. Jesus veio nos salvar da ira de Deus. Feche os seus olhos. Agradeça ao Cordeiro que foi morto. Você agora pode dizer o que Davi disse: com alegria tomarei do cálice da salvação, porque a obra da redenção foi plenamente feita, realizada. O Cordeiro, meus irmãos, já foi sacrificado. Aquela noite já ficou há 2000 anos atrás, mas ela jamais deve ser esquecida pela igreja. Foi exatamente por isso que Cristo sofreu tanto assim num jardim.
A Ti, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nosso amigo, nosso sumo sacerdote, nosso Salvador, nosso Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. Sabemos, Senhor, que Satanás muitas vezes tentou impedir este culto, lançar tropeços e dificuldades. Porém, sabemos, Senhor, que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Que o que importa, Senhor, é ser lembrado o Teu sofrimento, as Tuas angústias, Senhor, as Tuas dores, o Teu pavor, tudo aquilo que o Senhor suportou lá no Getsemane, por minha causa, por nossa causa. Bendito seja o Teu nome, Senhor, para sempre Te adorarei, para sempre eu Te louvarei, Senhor, para sempre Te servirei, porque não há, Senhor, o que eu possa fazer para retribuir a Ti o que o Senhor fez por mim, senão adorá-lo e servi-lo para sempre. Eis aqui Teu servo, Senhor, eis aqui o Teu povo, e a Ti adoramos e pedimos, Senhor, aceita o nosso culto na Tua presença. Amém.